Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 13, verso 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, Brincando de Deus. Hoje, segunda-feira, a decadência da Grande Babilônia. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal. Toque o sininho e você vai receber as notificações. E não se esqueça, ore por mim, que eu estarei orando por você. Ore por este canal. Bem querido, estamos no capítulo 13 de Isaías. E o capítulo 13 tem uma descrição sobre a decadência de Babilônia. Babilônia, que chegou a ser uma das grandes potências, aliás, no seu tempo a principal, a única, a superpotência, então, da antiguidade, agora tem uma profecia sobre o seu final, de como realmente Babilônia acabaria. É curioso que quando Isaías escreveu isso, Babilônia ainda não era a grande potência. Mais tarde, então, passou a ser uma grande potência. Mas aqui, nos escritos de Isaías, é demonstrado que Babilônia ela cairia do seu poder. Que Babilônia ela nunca, jamais seria reconstruída nem habitada. Ali diz o verso 20, diz que ninguém moraria em Babilônia e que ela viraria então monturo, viraria então ruínas. Bem querido, bem querida, antes mesmo de Babilônia existir, Isaías está profetizando o erguimento de Babilônia e a sua queda, demonstrando que Babilônia, por ter se levantado contra Deus, passou a ser então um dos inimigos do povo de Deus e passou então a ter uma influência negativa. E Deus então prometeu que Babilônia seria então castigada. Entre outras coisas, Babilônia invadiu e dominou as terras de Judá e levou cativo o povo por 70 anos. Mas Babilônia foi então apanhada pela história no que diz respeito das suas próprias conquistas. Bem, Babilônia foi finalmente derrubada quando o seu rei Belsazar fazia então de forma incompetente e incoerente um grande banquete em uma certa noite, e então ele foi invadido e tomado por Ciro, e Babilônia então foi conquistada. Babilônia foi conquistada em 539 pelo Meda-Persa Ciro, e mais tarde então Babilônia passou a ser inserida dentro do reino Medo-Persa. Mais tarde, bem mais tarde, lá pelo século IV, Alexandre o Grande também invadiu Babilônia e tomou de forma muito fácil. Já lá no século II, o Império Romano, por meio do Severo VII, invadiu também Babilônia sem nenhum esforço, porque Babilônia não, nessa época já não era mais nada. Babilônia tinha sido reduzida a nada. Bem querido, a destruição de Babilônia foi uma profecia, porque Babilônia quis se levantar contra Deus e então Deus então prometeu que ela teria o fim. O interessante, queridos, é que Babilônia se tornou devastada, Babilônia se tornou então destruída até os dias de hoje. É muito notável que hoje nós nos referimos a impérios antigos, como o Egito, como um país. A gente se refere a Israel, que esteve várias vezes devastado, mas que foi reconstruído. A gente se refere à Síria, que ainda existe, mas a Babilônia, aquela grande Babilônia, foi destruída e virou então as ruínas de Babilônia. Hoje nós só conhecemos Babilônia como ruínas. E próximo lá existe alguns habitantes, mas na cidade ela não existe habitante, ela jamais foi reconstruída. E serve então como exemplo de um juízo que Deus prometeu numa profecia de Isaías que se cumpriu até os dias de hoje. Bem querido, bem querida, precisamos entender que a decadência de Babilônia foi justamente por ter se levantado contra Deus, por ter orgulho
exaltação, prepotência, e esses são pecados condenáveis na palavra do Senhor. Então se cumpriu o juízo de Deus contra a Babilônia. E esse juízo de Deus se cumprirá contra qualquer um que se levante contra Deus de forma arrogante e prepotente. No dia certo, Deus então fará com que venha sobre eles os juízos então anunciados. Bem querido, bem querida, que o que aconteceu com Babilônia sirva de lição para que não tenhamos em nosso coração, nem como nação, nem como pessoa, nem como sociedade, orgulho, exaltação e prepotência, mas que possamos aprender a humildade, porque aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Nós vamos estar repetindo essa frase de Jesus muitas vezes essa semana. Bem querido, bem querida, fica a lição da queda de Babilônia. E você, e eu? Que caminho tomaremos? O da exaltação ou o da humildade? Bem, recomendo que tome o caminho da humildade. Se esse é o desejo de tomar o caminho da humildade, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque o Senhor nos instruíste com a Tua palavra, que nenhum de nós sejamos como o reino de Babilônia, mas que sejamos humildes para receber a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente.